tiremos essa ideia que foi criada no decorrer da história. Portanto, assim como o acesso a Deus está aberto a todas as pessoas por meio de Jesus, também está aberto a responsabilidade de cada um de nós em relação ao outro. Por isso que a Bíblia vai trazer para nós várias exortações. O próprio autor de Hebreus vai nos dizer um pouco mais adiante sobre a necessidade de encorajar uns aos outros. Vai nos trazer a exortação de incentivar-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. Por que nós estamos trabalhando sobre essa questão? Porque nós precisamos nos sentir participantes uns dos outros. Nós precisamos nos sentir sacerdotes uns dos outros, a fim de que tenhamos essa liberdade de orarmos pelos outros, de aconselharmos aos outros, de amarmos aos outros, de exortarmos aos outros. Isso não é uma função tão somente daquela pessoa que detém um saber. Não, essa é a função de cada crente em Jesus Cristo. E é importantíssimo nós termos essa visão, porque é a forma que os crentes, a partir de Jesus Cristo, entenderam isso. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, o que você percebe ali? Os crentes trabalhando. Nós vemos os discípulos fazendo a sua parte, mas nós vemos também os cristãos trabalhando. Não falamos aí nos domingos anteriores acerca da perseguição que houve? O povo não foi espalhado por diversos lugares. O que eles fizeram? Foram compartilhar daquilo que eles estavam vivendo através de Jesus Cristo. Estes cristãos do primeiro século entenderam o que Jesus queria transmitir e passaram então a servir, cada um segundo o dom que recebeu. Não é isso que o apóstolo Paulo trabalha aos Coríntios, falando sobre os dons que temos, e aí cada um de nós vamos servindo. Mas aonde está o problema? Aonde nós nos perdemos na história? Se começando a ler os Atos dos Apóstolos e depois vamos ler as outras cartas do apóstolo Paulo, aonde nós nos perdemos? Porque a igreja começou a mudar o foco, a sua forma de pensar e de viver a igreja. E aqui nós precisamos resgatar um pouco da história para nós entendermos melhor isso. Uma das constatações que eu quero compartilhar com vocês é de que a igreja contemporânea, ao invés de fixar-se no modelo de tabernáculo de Cristo, ela fixou-se no modelo de templo. Ou seja, o tabernáculo é algo móvel, é algo que nos dá a ideia de prático, não é? Algo que está aqui, mas também está amanhã, não é? Não se concentra somente no templo, porque isso também é algo muito forte, não é? Eu sou crente no domingo e no templo, mas você é crente também na segunda-feira. Eu cultuo a Deus no domingo, não, mas você também cultua a Deus na segunda-feira. Percebe que a forma como nós, a filosofia que nós temos, a forma de pensar, vai também indicar como nós atuamos. E o grande problema, a grande dificuldade está nesse fato de que a igreja de hoje, ao invés de ela olhar para esse modelo de Cristo, que exemplifica o tabernáculo, que é algo móvel, ela se fixa no modelo de templo. Na história, nós temos o imperador de Roma por volta do ano 300, e isso tem um grande significado para nós, porque ele se chama Constantino. Talvez você já leu alguma coisa a respeito dele, de Constantino, grande imperador de Roma por volta do ano 300 depois de Cristo. Esse Constantino, ele estava numa batalha e o seu exército estava perdendo a guerra, estava em desvantagem em relação à guerra. E ele foi muito influenciado por sua mãe, Helena, e a sua mãe sempre tentando convertê-lo, falando para ele a fim de que ele pudesse se converter.
mudar a sua vida. E conta a história de que em um determinado momento ele teve uma visão. E nessa visão apareceu uma cruz. E nessa cruz estava escrito assim: com este sinal você vencerá. Com esse sinal você vencerá. O que ele fez? Ele pegou e mandou pintar em todas as bandeiras o sinal da cruz. E milagrosamente esse homem ganhou a batalha. E a partir de então, ele passou a ter um pensamento diferente em relação à cruz. E nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, ele mandou parar, mandou cessar qualquer perseguição com relação aos cristãos. E foi então em 313 que ele decretou uma liberdade de culto aos cristãos. Porque nós lemos no começo dos livros de Atos uma perseguição que se desencadeia em relação aos cristãos. Essa perseguição, ela vem caminhando. E esse imperador Constantino decreta o cessar dessa perseguição. Agora nós não iremos mais perseguir os cristãos. Com isso, a sua mãe se fortalece, porque agora os cristãos estão fortalecidos, e a sua mãe também se fortalece. E como uma figura de liderança, o que ela fez? Ela começou, às custas do próprio império, construir templos católicos, e foram construindo ao redor do império. E muitas igrejas que não eram cristãs, ou seja, igrejas pagãs, o que ela mandava fazer? Ela mandava destruir. E ali ela reconstruía um templo cristão. E aí foi surgindo então muitas igrejas, muitos templos. E finalmente, em 325, o imperador Constantino declarou o cristianismo como a única religião legal do Império Romano. Então, para que os irmãos possam ter a ideia do fortalecimento do templo, como o templo começou a ser importante. Se no livro de Atos nós vemos a figura do templo, mas não tão fortalecida, porque as pessoas se reuniam onde? Nas casas, de casa em casa, todos os dias, naquela comunhão, no partir do pão. A partir desse período, 300, 400 depois de Cristo, com essas construções desses templos, foi ganhando força. O espaço físico foi ganhando força. E as pessoas então começaram a se reunir nos templos. E com isso, o que acontece? O fortalecimento da igreja, consequentemente, o fortalecimento do clero. Quem é o clero? Os líderes religiosos. Eles começam a se fortalecer, porque muitos templos, os líderes religiosos começam a se fortalecer. E é aí que começa esta manutenção do poder, porque nós precisamos fazer com que essa instituição chamada templo continue. Para isso, então, o clero começou a assumir o poder e concentrar o poder em suas próprias mãos. Se você continuar a história, você vai chegar em Lutero, e você vai perceber o que Lutero vai fazer, porque ele começa a constatar, não é, esse domínio do clero. Por exemplo, a Bíblia não era acessível às pessoas. Vocês, naquela época, não tinham acesso à palavra de Deus. Quem tinha acesso à palavra de Deus? O líder religioso. Somente ele poderia ler as Escrituras. Vocês eram somente ouvintes. Era muito fácil eu manipular, uma vez que vocês não tinham acesso às informações. E aí Lutero começou a descobrir muitas coisas que acontecia por trás desse poderio. Aquilo que se falava, que ensinava, mas que por trás era totalmente diferente na prática. E Lutero então vai protestar contra essas coisas todas.
história, e os irmãos não precisam gravar, não precisam decorar isso de maneira nenhuma, mas é um pequeno relato, só para que vocês possam perceber como, ao longo da história, nós fomos perdendo um pouco daquilo que era o convívio dos cristãos. E fomos transferindo as nossas reuniões, os nossos encontros nas casas, para nos concentrarmos no templo. E com isso, então, os líderes religiosos foram assumindo o poder, e hoje o que nós vemos? Pessoas que detêm o poder como se fossem as únicas autoridades.